Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos os internautas nesse dia. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Sá, trazendo um recado de Deus ao seu coração. O intuito do nosso canal é sempre estar trazendo uma palavra à luz da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, à boca de Deus, para trazer uma luz ao seu caminho. Hoje nós estaremos meditando no livro de Salmos e no livro de Tiago. O tema da mensagem deste dia é quando a pressão nos faz crescer. Vamos estar tomando menção à palavra que se encontra aqui no livro de Salmos, Salmos de número 119, versículo 71, que diz assim: Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Vou repetir. Foi-me bom ter sido afligido, para aprendeste os teus estatutos. Agora vamos lá no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, tede grande gozo quando caídes em várias tentações, e sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tem, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta em coisa alguma. Amém? Meus amados e queridos, o texto que ambos acabamos de ler fala a respeito de um poder inumerado, de uma expressão para edificação e transformação da nossa vida. O poder do Espírito de um crente é proporcional às pressões pelo qual ele passa. O poder espiritual de um crente é proporcional às pressões que ele passa. Sem pressão não há poder. Amém, irmãos? Sem pressão não há poder. Às vezes nós perguntamos, por que tal pessoa ela é tão espiritual? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas um dia eu fiz. Por que essa pessoa é tão espiritual? O segredo para o poder e para o fervor é a pressão. Perceba que quando Deus levou Elias para o céu, ele utilizou um redemoinho. Se Deus quis utilizar um redemoinho para levar o profeta Elias ao céu, ele pode usar os redemoinhos da sua vida para te fazer mudar de nível. Louvado seja o nome do Senhor. Um redemoinho, ele é formado de forças contrárias, do vento que, quando se encontra, vira um furacão. Todo cristão, todo líder, todo empreendedor, todo chefe de família vive uma pressão. Sofremos pressão na família, sofremos pressão no trabalho, sofremos pressão na enfermidade, sofremos pressão no círculo de relacionamento com os amigos, sofremos pressão no ministério, sofremos pressão nos sonhos e sofremos pressões nas muitas dificuldades do cotidiano da vida. O que precisamos aprender, igreja, neste dia, nesta manhã, ou até nesta noite, não sei a hora que você vai acessar esse canal,
é transformar as pressões em oportunidade de crescimento para a sua vida. Exemplo, se você coloca uma panela para ferver em casa destampada, ela ferve? Sim, porque ela está no fogo e automaticamente, independente da tampa, aquela água ela vai ferver. Agora, ao mesmo tempo que aquela panela está fervendo, devido à temperatura da água, ela começa a sair fumaça por cima. Sobe fumaça por cima. Começa a subir fumaça. Não acontece nenhum movimento diferente, a não ser o fervor aquecido da panela. Agora coloque a mesma panela para ferver e coloque uma tampa sobre ela. Quando você coloca uma tampa, a água começa a ferver e a tampa da panela começa a pular para cima. Porque a pressão do vapor começa a levantar a tampa da panela. Louvado seja Deus! Quanto maior a pressão que você está sofrendo, maior será o seu poder para resolver as situações e os apertos que a vida assim te direcionar. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Quais são as circunstâncias da vida que nos gera pressão? Número 1, as dificuldades. Eu e você temos que entender que, apesar da oração não ser movida pela necessidade, mas ela é movida pelo prazer do relacionamento com Deus, provavelmente o agente provocador de uma oração é a minha e a sua necessidade. Perceba que quando nós estamos passando por um aperto muito difícil na vida, a primeira coisa que nós recorremos é a oração. Nós dobramos o nosso joelho, ou trancamos a porta do nosso quarto, ou subimos para um alto de um monte, ou até mesmo dentro de um transporte público, ou dentro de um mercado, na rua, andando. Nós começamos a falar com Deus, a orar. E ali nós oramos, porque a necessidade da vida gera pressões. Aleluia! O segundo posicionamento das pressões que são geradas na nossa vida, o que gera pressão? Os sonhos. Na medida que o tempo passa e o sonho não é realizado, ele começa a gerar uma pressão muito grande na nossa vida. Ele vai provocar você a tomar uma atitude necessária para que você venha realizar aquele sonho. Perceba que a primeira carta do livro de Samuel, o texto diz que Ana não tinha filho. Escute isso. E não parece que Ana não está incomodada por não ter filho. Mas quando Penina vem à porta e traz os seus filhos, o texto sugere que Penina tinha 10 filhos. Por que eu estou afirmando isso? Porque Eucana, ao ver ela triste, diz: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Escute, a pressão de Penina vai despertar um sonho em Ana, e a pressão leva Ana ao altar. Para quê, pastor? Para orar, para buscar, para suplicar, para interceder, para clamar, para pedir socorro ao Criador. Escute isso, irmãos. Pode ser que essa situação da sua vida que você esteja vivendo hoje esteja te provocando um sonho e te atraindo para o altar de Deus, te atraindo para perto de Deus, te chamando para ter um grau de intimidade com Ele.
A terceira colocação que nos provoca pressões, a compaixão. Toda vez que se compadece de alguém, você faz alguma coisa para resolver a vida daquela pessoa. Quando nós se comovemos, irmão, permita dizer isso aqui, que um texto muito claro, quando Jesus estava na aldeia de Betsaida e via aquele cego rogar, pedindo a ele que viesse a tocar-lhe, a curar-lhe. A Bíblia diz que Jesus é movido por uma íntima compaixão, ou seja, ele é tomado por uma compaixão. Quando uma pessoa tem uma compaixão, aquela compaixão, aquela dor, aquele sofrimento, aquela vida que aquela pessoa está vivenciando, vai trazer sobre a sua vida uma pressão tão grande que enquanto você não fizer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, você não vai conseguir ter paz. Isso se chama compaixão. É você passar aquilo que a pessoa está passando. É você sentir aquilo que a pessoa está sentindo. E isso gera pressão. Isso é um agente provocador de pressão. Quarto lugar. Quais são os outros itens que produzem a pressão? A indignação. Aquilo que te incomoda é sua missão. Aquilo que te causa indignação é o seu propósito. Você tem que entender isso, amado. Eu costumo dizer que o cristianismo de hoje, nosso, está falido. Porque a Bíblia está sendo mencionada de uma forma inerrante. E isso é triste. Porque a cada dia vemos a natureza de Deus no homem se distanciando pela iniquidade do mundo. Como que uma indignação que estou vendo não vai me incomodar a uma missão, a um propósito? Escute isso aqui. Tem situação na sua vida que Deus não quer que você passe. Você está passando ainda por não se indignar com essa situação. Tem problemas que pessoas estão vivenciando nessa manhã, ou na tarde, ou na noite, não sei que hora que tu vai acessar, que Deus não quer que você passe. Mas enquanto você não se revoltar com essa situação, ou se indignar com ela, e fazer alguma coisa para mudar a sua vida, você vai continuar nessa pressão psicológica. Oh, aleluias. Quinto lugar. Por que as pressões são geradas? Por causa do pecado. Enquanto o pecado não te incomoda, você continuará cativo. Vou dar um exemplo aqui. O apóstolo Paulo chega a um determinado lugar e à chegada do momento da sua vida que Paulo diz assim, por causa da pressão da sua natureza contaminosa, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará? Aí ele pega a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, e diz assim, no corpo desta morte. Logo a seguir ele diz, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, aleluia. Abandone o pecado, irmão. Mas pastor, todos pecaram. Sim, todos pecaram. Só que tem pecados que você sabe que é errado e você continua praticando. Tem gestos que você continua praticando, maneira de falar, maneira de se vestir, maneira de andar, maneira de olhar, maneira de falar. Ei, escuta aqui, acorda. O pecado pode estar desgraçando a tua vida e trazendo uma pressão psicológica muito grande para a tua casa, para o seio da tua família, na tua empresa. Oh, aleluias. Sexto lugar, porque as pressões da vida, porque as circunstâncias da vida geram pressões. A obra de Deus, irmão. A obra de Deus nos gera pressão.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz que Paulo, nesse texto, fala de um naufrágio, de apedrejamento, de chicotadas, das calúnias, das traições, daqueles que se diziam irmãos. O texto fala desses tópicos. Fala da perseguição dos judeus e dos gentios. Aí Paulo diz, além de tudo isso, ainda me pesa o cuidado de toda a igreja. Irmãos, além de você passar por naufrágio, apedrejamento, chicotada, calúnia, traição, falsos irmãos, que é aquele que diz que tá com a gente, mas chega na hora do apoio, mete a faca nas nossas costas e deixa a gente morrer ensanguentado. Ainda nos pesa o trabalho da igreja. A obra de Deus gera pressão, irmãos. Amém? Para você que é novo convertido, para você que já está nessa caminhada há um bom tempo, aprenda isso. Obra de Deus é sofrimento. Obra de Deus não é apartamento, conta bancária recheada e carro importado na porta da sua igreja, não, irmão. Servir a Deus ao pé da letra é sofrer apedrejamento, chicotada, calúnia, perseguição, tanto do judeu como do gentio, ou seja, daqueles que diz que é e daqueles que também diz que não é. É isso aí. Sétimo lugar. Eu vou concluir a mensagem para que não venha ficar um pouco extensa, mas eu vou resumir aqui trazendo 4 razões do qual a pressão é importante para a sua vida. Número 1. Elas mostram a nossa realidade. A pressão revela quem você é, onde você está, quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos e com quem você realmente pode contar. Oh, aleluia! É por isso que a pressão é importante para a nossa vida. Ela revela quem você é, ela mostra aonde você está, quem são seus amigos, quem são seus inimigos e com quem você pode contar. É por isso que é bom a pressão. É por isso que é bom estar passando por um dia mau, porque ela nos traz uma experiência muito grande da vida. O exemplo disso, livro de Jó, mostra claramente quem era com ele na bonança e quem era com ele na escassez de tudo. E para você não ficar surpreso, até a própria mulher dele diz para ele amaldiçoar Deus e morrer. Ou seja, a mulher deu as costas para ele. Medite lá nesse livro. É um exemplo de vida a ser seguido, irmão. Revela a realidade das pessoas. É por isso, irmãos, que eu sou um tipo de pessoa. Não vou dizer para você aqui que eu tenho muitos amigos, porque eu estaria mentindo. Eu prefiro ter poucos amigos e viver no meu secreto e no meu particular. Pastor, tu tá se excluindo? Não. Estou vivendo a minha realidade. Não quero ser bajulado, não quero ninguém dando tapinha nas minhas costas, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. A mesma língua que profere a bênção é a mesma língua depois também que me amaldiçoa. Infelizmente, há uma raiz dentro do ser humano chamado pecado. E isso faz pessoas sendo ímpias ou justas, ser indiferente quando não tem uma convenção através da palavra de Deus. Segundo lugar, por que as pressões são importantes? A pressão produz uma realidade. A pressão produz uma realidade. A pressão tem o poder de extrair a sua essência. A pressão tem o poder de revelar o tamanho da sua persistência e a sua força. Então, a pressão, ela produz uma realidade. Terceiro, a pressão produz poder. Não há homem e mulher que são usados por Deus que não sofra pressões violentas. É por isso que Paulo diz assim:
Quando penso que estou fraco, estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, aleluia! E lá no livro de Salmos 84 diz assim, que o justo vai de força em força, de glória em glória, de poder em poder. Quarto lugar, para finalizar, a pressão te promove. O que eu acho interessante é que toda vez que o povo pensava que Jesus ia entrar numa enrascada, ele crescia cada vez mais. Oh, aleluia! Eu quero que nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei a hora que tu vai acessar, que essa pressão, esse dia mal, ele venha promover a sua vida e venha trazer experiências profundas para o teu interior. Que Deus te abençoe. Acesse o nosso canal, divulgue nosso link. Essas palavras não são minhas, são diretas do trono de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.